Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. São agora 5 horas em ponto e a gente vai dar início ao webinar PIX, Criptografia e Roteiro de Riscos. O meu nome é Débora, eu trabalho no Departamento de Marketing da Prodigy Technologies e queria começar cumprimentando vocês, agradecendo as perguntas, as sugestões que foram enviadas previamente no momento da inscrição. Vocês vão observar que tem um espaço reservado para comentários e perguntas aí no chat. Então, aqueles que não tiveram oportunidade de enviar as suas dúvidas, fiquem à vontade para utilizarem essa ferramenta durante a apresentação. Eu quero agradecer também o apoio da Cantarino Brasileiro, que nos ajudou a produzir e realizar esse webinar hoje, e, sem mais delongas, apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Ele trabalhou 8 anos no BNDES, foi diretor técnico e CEO da Intersix Technologies, é especialista em PKI e criptografia, arquiteto de soluções e sistemas, projetou o STS RSFN Cluster, que está em operação no sistema de pagamentos brasileiro desde 2002. Eu estou falando do nosso CEO, Fernando Tasso. Seja bem-vindo, Tasso. Tudo bem com você? Tudo jóia, Débora, obrigado. Obrigado a todos aí pela presença. Infelizmente, eu não consigo ver os que já entraram, mas eu vi que muita gente conhecida de outros tempos se inscreveu. Agradeço aí pelo prestígio. Quero agradecer também a todos os que eu ainda não conheço, né, que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado a todos. Maravilha, pessoal. Desculpa, Débora, eu quero parabenizar também o Banco Central pela iniciativa, que é muito corajosa, inclusiva e extremamente inovadora. Perfeito. Olha, nós trouxemos hoje também uma cerejinha para o nosso bolo. Os amigos que estão assistindo podem pegar no pé, porque eu estou falando dele mesmo, Pedro Lamarão. O Pedro conheceu o Tasso ainda na Intersix, trabalhou como desenvolvedor na CertSign e na TQTVD, é especialista em criptografia e arquitetura de soluções e já ocupa há alguns anos o cargo de diretor de desenvolvimento na Prodigy Technologies. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Débora. Boa tarde a todos que estão participando aqui conosco. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde para o Tasso. Eu espero poder contribuir aqui com o nosso evento. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tasso, enquanto o pessoal vem entrando na sala, está chegando aos pouquinhos, será que você pode contar para a gente um pouco sobre a sua motivação para produzir esse webinar? Perfeitamente, Débora. A primeira motivação foi porque nós já somos parte do PIX através de alguns dos nossos clientes que já usam nossos produtos e estão em fase de homologação. A gente vem assistindo e acompanhando aí o que está acontecendo no mercado e, de repente, a gente imaginou que a gente poderia ajudar algumas empresas que estão entrando ou pensando em entrar no PIX, né, que estão envolvidas aí com essa iniciativa, abordando alguns assuntos que a gente considera que são fundamentais, mas que nem sempre são abordados, principalmente relacionados aí à criptografia e a um pequeno roteiro de riscos, né? É claro que o tempo é curto, nós provavelmente não vamos conseguir abordar, né, todos os temas, vamos ter que focar um pouquinho, mas se a gente conseguir, com o que a gente vai dizer aqui hoje, ajudar qualquer um que seja, já vamos ter cumprido aí a nossa meta e vamos ficar muito felizes. Tá certo. Olha, eu vou pedir mais uma vez para quem está chegando, que envie seu comentário, sua pergunta aí no chat. A gente já recebeu várias perguntas no momento da inscrição, e temos aqui nos bastidores o Everton fazendo uma triagem, organizando tudo para que a gente possa responder ao máximo, ao maior número possível de perguntas aqui ao vivo mesmo. Se por acaso o tempo for curto, a nossa equipe vai entrar em contato por e-mail para responder essas perguntas que, porventura, por algum acaso, a gente não tenha tempo de responder por aqui. Então, participem. Tasso, agora é com você. Boa apresentação para todo mundo. Muito obrigado, Débora. Então, pessoal, vamos lá. Eu gostaria de iniciar aqui
o nosso bate-papo, apresentando muitíssimo brevemente a Prodist. Somos uma empresa com mais de 30 anos de existência. Nossa especialização é criptografia para sistemas de missão crítica. E a nossa melhor referência para aqueles que não nos conhecem é o nosso framework de criptografia para o processamento da liquidação das transações que acontecem no sistema de pagamentos brasileiro, Citraf e Ciloc. Nesse ambiente, nosso produto processa diariamente milhões de transações envolvendo bilhões de reais em negócios, né, em transferências bancárias. Esse é um ambiente onde o SLA é de quase 100%. Possivelmente, vocês nunca se deram conta, e eu acredito que provavelmente é isso aí, a maioria não sabe quem é a Prodist, não sabe quem nós somos, mas eu acredito que todos vocês já fizeram pelo menos algumas centenas de vezes, desde 2002, se não milhares de vezes, uma TED para transferir dinheiro de uma conta para outra. Bom, saibam que cada vez que vocês fizeram uma TED e cada vez que vocês fizerem uma nova TED, vocês vão estar passando pelo processamento do nosso software, que é o STS-RSFN. Nós processamos todas as TEDs do sistema de pagamentos brasileiro. Todas passam pelo nosso software. Claro, passam por outros ambientes, mas, de uma maneira ou de outra, sempre passam pela clearing que faz a liquidação, e lá o nosso software é quem processa a criptografia para vocês. Então, eu gostaria de dizer que a gente tem muito orgulho de fazer parte, né, de uma infraestrutura que eu considero, né, no meu conceito, é um dos centros nevrálgicos do sistema de pagamentos brasileiro. Para dar um pequeno exemplo de alguns clientes que nos honram aí, que nos prestigiam usando nossas soluções, eu botei esses slides, são algumas empresas, vocês vão ver que é uma carteira bastante diversificada, são instituições financeiras de todos os portes, mas eu gostaria de dizer para vocês também que nós não comercializamos as nossas soluções só para as instituições financeiras. Existem outros fornecedores, alguns estão aí nesse slide, que escolheram usar nossas soluções como sendo o módulo de criptografia de suas próprias soluções, que são mais abrangentes, que tratam, por exemplo, do negócio de vários sistemas que transacionam hoje no mercado financeiro brasileiro. Fim da apresentação da Prodist, como eu falei muito brevemente, né? Eu apresentei para vocês. Eu vou entrar direto, então, no tema que é PIX e criptografia. Numa operação 24/7, que é o PIX, né? Todo mundo sabe que o PIX é uma operação 24/7, é muito comum a gente ouvir falar de coisas como performance, escalabilidade e facilidade de integração. De fato, eu acredito que está todo mundo preocupado com questões dessa natureza. Mas vamos ver uma coisa aqui, pessoal. A gente está no século XXI e eu gostaria de lançar aqui uma ideia que é o seguinte: no século XXI, performance e escalabilidade são coisas fáceis demais de se contratar hoje em dia, principalmente quando a gente pensa nas infraestruturas de cloud. Muita gente já pensa em cloud ou já está em cloud, e performance e escalabilidade são coisas que você contrata. Facilidade de integração já é um pouquinho mais diferente, ela existe, mas, é claro, a gente não pode dizer que tudo é fácil de integrar com tudo, isso aí é caso a caso, depende muito de como as suas peças encaixam ou vão encaixar nas peças dos seus possíveis fornecedores. Evidentemente que esses três temas são importantes, mas nós aqui vamos abordar também alguns outros temas, como auditoria, estabilidade, interoperabilidade, guarda de chaves privadas, essas coisas. Vamos lembrar, pessoal, que o PIX é 24/7. A gente vai falar isso aqui muitas vezes. PIX é 24/7. É um ecossistema muito sensível e que promete ser muito ágil, mas ele vai precisar do empenho e de todo mundo empenhado para que isso realmente aconteça.
Então, a primeira pergunta que surge, quando a gente fala de uma operação 24/7, que eu estou aqui chamando de uma operação 24/7 global, a primeira pergunta que vem é isso: a sua empresa ela está preparada para um 24/7 global? Ô Fernando Tasso, por que você está perguntando e falando um 24/7 global, né? Afinal de contas, não é o mundo todo. Mas no mercado brasileiro vai ser global, dentro do nosso mercado. E o próprio Bacen já sinalizou, em algumas de suas apresentações, que eles já estão de olho em algum tipo de integração com iniciativas similares aos pagamentos instantâneos que estão acontecendo aí no mundo. Então, no futuro, eu acredito que tudo vai ser como serão os pagamentos instantâneos a partir de novembro. Tá? Então, voltando ao nosso tema aqui, eu estou chamando a atenção a essa pergunta, porque a gente não vai tratar aqui de uma operação 24/7 da sua empresa. Mas por que você está destacando isso? Eu estou destacando que não é uma operação 24/7 da sua empresa, porque várias empresas, principalmente alguns que estão nos ouvindo, têm operações 24/7, estão habituadas com uma operação 24/7. Mas reparem, se a sua operação 24/7 tiver algum problema, se você tiver uma instabilidade, você sair do ar por algum motivo, você vai prejudicar unicamente a sua instituição e os seus clientes. Você vai pagar um preço por isso, seus clientes vão pagar um preço por isso, mas vai ficar restrito a esses dois universos. Mas a gente está falando de uma operação que é 24/7 de um ecossistema de pagamentos. Né? É uma operação de um ecossistema inteiro. Isso significa o seguinte, que qualquer falha na sua infraestrutura vai afetar a infraestrutura de todo mundo, vai afetar o negócio Pix como um todo. Então, você precisa ter soluções robustas que garantam que você vai estar sempre no ar. Você não pode sair do ar, senão você vai afetar o ecossistema. Bom, sua infraestrutura, então, mais do que você simplesmente pensar, eu tenho contingência, eu tenho um site principal, eu tenho um site backup, eu tenho um terceiro site, você vai ter que pensar em resiliência. Cada um desses sites vai ter que ser muito, muito, muito resistente e capaz de se autorrecuperar no menor espaço de tempo possível, de forma que você não saia do ar. Então, vai ser preciso também que você entenda que a gente vai estar falando de que qualquer tipo de alteração, de mexida que você tiver que fazer na sua infraestrutura, ela vai ter que ser feita com o ambiente em operação. Em outros sistemas, a gente às vezes tem janelas que a gente pode fazer as manutenções ou correções, mas, pessoal, no Pix não tem isso não. Você vai ter que fazer as coisas todas on the fly. Vamos lembrar também que o Pix, né, todo mundo sabe e é dito, o Pix tem um tempo máximo para uma transação de 10 segundos. Uma transação Pix não é uma operação de criptografia, é uma operação de pagamento. Alguém vai comprar alguma coisa em algum lugar, vai fazer um pagamento em algum lugar e alguém vai receber esse pagamento e quem pagou vai ter que receber uma confirmação de que a transação foi executada. Tudo isso tem que acontecer, no máximo, em 10 segundos. 10 segundos é o limite. Na verdade, espera-se que esse tempo seja, inclusive, menor para a maioria das transações. Com isso, você já começa a identificar que vai ser assim, preciso que você identifique cada single point of failure da sua infraestrutura. Você não pode esquecer absolutamente nada. Tudo vai ter que ser, todo single point of failure vai ter que ser eliminado, você vai ter que mitigar todos eles, e você vai ter que testar. A gente vai falar isso aqui outras vezes, você vai ter que testar e testar muito, testar firme. Coisa do tipo de desligar a luz, de tirar um cabo de rede, causar um crash no servidor, forjar um crash no servidor, enfim, todo tipo de coisa vai ser importante você fazer, não só no ambiente de criptografia, como em todas as partes da sua infraestrutura. Então, você vai ter que ter uma análise muito perfeita da sua infraestrutura para não esquecer nada. Por quê? Você não pode sumir do radar. Olha que interessante. A figura do foguete com o homenzinho em cima sumiu do radar. Então, eu estou falando do quê?
Não, você não pode sumir do radar, você vai ter que estar o tempo todo. Imagina que o seu cliente quer fazer uma operação e, de repente, você sumiu do radar e aquela operação não vai acontecer. Isso vai ser realmente desastroso, tá? Bom, muita gente está falando, a gente está na era hoje do cloud, né? Eu acho que é uma era sem volta, né? O mundo está caminhando para cloud. Quem não está em cloud está indo para cloud. Quem não está indo está pensando em ir e não tem para onde fugir. O mundo está muito virtual, os servidores são virtuais. Recursos de processamento hoje você compra na nuvem. Então, quando a gente pensa, né, em cloud, a gente tem visto aí que muita gente começa a comparar o seguinte: vem cá, eu devo ir para cloud ou devo continuar on-premise? E esse termo on-premise, desde a primeira vez que eu ouvi, gente, eu não me conformo com o uso desse termo. Eu estou usando, mas eu não me conformo com o uso desse termo, porque o povo... Olha, eu tenho 45 anos que eu trabalho, que eu atuo, né, na área de tecnologia, e vejo que as palavras novas, os termos novos, para fazer referência a coisas antigas, vão mudando. É muito curioso por que as pessoas fazem isso. Deve ter um quê de marketing, né, aí nessa história. On-premise é em casa, né? Seria as soluções que você tem no seu data center próprio, ou, enfim, dentro da sua instituição. A verdade é, que pergunta que a gente tem que fazer? Qual é a solução hoje em dia? Vamos falar até assim, qual a solução que se preze hoje em dia, que ela executa on-premise e não executa em cloud? Eu diria que, se houver, são muito poucas, e essas aí estão fadadas a morrerem, porque hoje em dia todo mundo usa servidor virtual, todo mundo tem VM, então você estar na nuvem ou em casa, né, não vai fazer muita diferença. As soluções vão rodar em qualquer um desses ambientes. O que não vai poder falhar é a questão de você não vai poder ficar sem performance e você tem que ter escalabilidade. Suas aplicações, sua infraestrutura, tudo que é hardware, o que quer que seja, vai ter que ser tolerante a falhas e você vai ter que testar para garantir que eles são tolerantes a falhas. Então, não importa se você está na nuvem ou on-premise, você vai ter que ser resiliente o tempo todo. Ser resiliente o tempo todo, gente, implica também em estender o 24/7 aos recursos locais. Repara, vamos imaginar que você montou toda a sua infraestrutura na nuvem. Você escolheu um provider da sua confiança, que você gosta, você está com tudo implementado, planejou tudo, mas você vai monitorar isso remotamente. Você vai ter um NOC, você vai ter um SOC, você vai ter uma série de recursos locais que vão estar monitorando esses ambientes, justamente para que você possa tomar as atitudes imediatamente quando os problemas acontecerem. E acreditem, vão acontecer, porque é impossível que não aconteçam problemas. A gente está falando aqui do seguinte: em quanto tempo você vai ser capaz de resolvê-los? Então, você vai ter que ser muito resiliente, vai ter que levar o 24/7 para dentro da sua infraestrutura. Nosso próximo assunto, né, nosso próximo tópico, desculpa, eu vou tomar um pouquinho de água. O nosso próximo tópico, ele é sobre Security Office, sobre a área de segurança, o escritório de segurança dentro das empresas. A área de segurança, ela existe basicamente em qualquer empresa que preze pela segurança dos seus negócios e a segurança dos negócios dos seus clientes. Então, principalmente falando em mercado financeiro, eu acho difícil que exista alguma empresa que não tenha uma área de segurança. Se não tem, devia ter, né? O pessoal de segurança vai estar sempre esteve envolvido na modelagem dos novos sistemas, dos novas investidas, enfim, novos investimentos que a sua empresa está fazendo. Se não está ou não esteve sempre investido, deveria estar. Ora, se ele está envolvido em todos os seus projetos, por que nem sempre as recomendações do Security Office são acatadas? Por que nem sempre tudo que o Security Officer recomenda é implementado? Bom, gente, a gente conhece dezenas de casos
em que isso acontece de verdade. E isso pode acontecer pelos mais diversos motivos, tá? Às vezes é porque o Security Officer recomendou uma tecnologia com a qual você já teve alguma interação no passado e você não gostou, a coisa não funcionou direito, ou porque o custo-benefício não cabe dentro do seu budget, enfim, pelos mais diversos motivos. Mas, independente de qual for o seu problema, né, você sempre vai ter o Security Officer envolvido e o problema não vai acabar na implementação, né? Sempre vão haver auditorias pós-implantação. E isso, que vem a posteriori, e a gente já participou de várias, como, né, fornecedores de soluções para os nossos clientes, isso vai acontecer, no caso do Pix, em pleno voo. Em pleno voo. Você vai estar lá e um belo dia vai entrar um auditor e vai querer fazer para você um monte de perguntas. Então, acredite em mim, quando essas auditorias acontecerem, a grande pergunta que vocês têm que se fazer é o seguinte: vocês vão estar preparados para dar as respostas certas? Considere o seguinte: não vai ser hora para você inventar desculpa. Vai dar para falar, sabe o que é que eu pensei, eu não vi direito, não vai dar. Seu projeto, nessa hora, vai estar sendo posto à prova. Todas as fragilidades da sua implementação, do seu projeto, do seu planejamento, vão ficar expostas para o Security Officer. Bom, eu gostaria muito de aqui abordar uma série de temas relacionados ao Security Office e aos Security Officers, mas o tempo não vai nos permitir e eu tinha que selecionar alguma coisa que fizesse bastante sentido para a gente, e eu selecionei, então, a gestão e custódia de chaves criptográficas no Pix. Por que a gente selecionou isso? Por que eu selecionei isso? Porque, afinal de contas, as chaves privadas, as chaves criptográficas, elas vão ser as chaves do cofre no Pix. É com essas chaves que você vai dar autenticidade às transações que vão fazer as transferências entre as contas. Então, são ativos bastante preciosos. Falando, então, especificamente sobre a gestão e custódia de chaves, o que um auditor possivelmente vai querer saber de você? Né? Quando ele bater lá na sua porta, que tipo de perguntas será que ele vai te fazer? Eu imagino que, dentre tantas, algumas serão: onde estão as chaves de criptografia da sua empresa? Onde você armazenou e com que grau de proteção elas estão armazenadas? Você protegeu isso adequadamente? Quais são os controles de acesso que você impôs a essas chaves? Né? Quem pode acessar? Como faz para acessar? Né? Em que momento pode acessar? Que tipo de uso as pessoas ou aplicações podem fazer dessas chaves? Né? Uma pergunta muito importante vai ser: existe a possibilidade das suas aplicações comprometerem o uso das chaves? Repara, você vai ter que dar acesso das aplicações às chaves, senão você não assina no criptográfico, enfim, você não faz as operações. Mas e a sua aplicação? Ela pode, se ela for comprometida por um hacker, alguma coisa assim, ele vai poder comprometer a sua chave? Ele vai poder apagar a sua chave, danificar a sua chave? São perguntas muito importantes e que nos levam a uma outra questão, que é: bom, se as chaves de criptografia são tão importantes, então aonde é que eu devo guardar as chaves de criptografia? Pessoal, para quem não conhece, então, muito prazer, esse aí é o HSM. O HSM é o Hardware Security Module e ele é o dispositivo especialista e protetor das chaves de criptografia. Ele foi desenvolvido, existem vários no mercado, mas eles foram desenvolvidos para a armazenagem de chaves de criptografia, principalmente para isso, tá? Para que você faça operações criptográficas dentro do hardware e nunca exponha as suas chaves. Se vocês pegarem o manual do Bacen, vocês vão ver lá, na parte que disciplina a segurança, que o Bacen recomenda: use o HSM. Né? Você precisa usar o HSM. Não é obrigatório, mas a gente recomenda que use. Nós aqui, hoje, fazendo papel de especialistas, ou mesmo fora daqui, todas as vezes que vocês me perguntarem aonde eu devo guardar as minhas chaves privadas,
A minha resposta vai ser no HSM. Guarde no HSM. Porque o HSM vai ajudar você a atender um requisito muito importante, que é segregar as chaves das aplicações, impedir que qualquer um tenha acesso às chaves sem estar autorizado, impedir que as aplicações façam acesso indevido às chaves que ali estão. O HSM, pessoal, possui mecanismos para apagar as chaves se ele detectar alguma tentativa de invasão ou de violação. É uma garantia muito boa se seu ambiente físico, onde está lá o HSM, for comprometido, a não ser que a pessoa tenha exatamente todo o mecanismo necessário para fazer acesso às chaves em mãos. Provavelmente, quando ele começar a tentar fazer o acesso às chaves serão deletadas pelo HSM. Bom, aí você recebeu as recomendações do Security Office, de onde você deve guardar as chaves, ele recomendou que você deve botar no HSM, a Prodis também recomendou, o Bacen também recomendou, mas você preferiu não acatar. Por N razões internas ao seu negócio, você resolveu que não vai usar o HSM. Ok, vamos partir desse princípio. Se você resolveu não usar o HSM, por favor, pelo menos evite guardar as chaves em determinados lugares. Né? Que lugares seriam esses? Pelo amor de Deus, não guarde as chaves na sua própria aplicação, nem guarde as chaves no servidor onde roda a sua aplicação, porque esses dois lugares vão ser os primeiros lugares a serem atacados por um adversário aí que quer prejudicar o seu negócio. Tá? Então, por favor, não coloque as chaves fora, se você não usou, né, o HSM, não coloque na aplicação, nem no servidor de aplicação. E procure optar por soluções ou aplicações que ofereçam segregação das chaves em relação às aplicações, que ofereçam gestão e custódia de chaves de criptografia centralizadas e acesso limitado para as aplicações, que garantam que as aplicações só vão fazer o que elas têm que fazer e nada além. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma pausa na minha apresentação, né, na minha parte da apresentação, porque eu quero pedir para vocês, eu vou pedir para a cereja do bolo, como a Débora falou, o Pedro Lamarão, nosso brilhante diretor de desenvolvimento, abordar uns temas que são muito interessantes, muito importantes, que estão muito em voga hoje em dia, sendo um deles o Cloud HSM. Então, a gente já falou de HSM, existe uma opção no mercado, né, vários players aí ofertando, que é o HSM na nuvem, e o Pedro já teve contato com essas tecnologias, né, a Prodis já estudou um pouco essas tecnologias através da área do Pedro, e sobre outros assuntos que são correlatos com esse. Então, Pedro, te passo a palavra agora, segura aí e explica para o pessoal como é que é o negócio do Cloud HSM, por favor. Obrigado, Tasso, pela oportunidade, porque falar um pouco sobre Cloud HSM vai me permitir usar o gancho para dois tópicos que são muito importantes para mim. Então, eu vou trazer para vocês 3 tópicos, o Cloud HSM vai ser o primeiro. Então, a gente está vendo aqui uma explicação do Tasso, né, muito correta, na minha opinião, sobre a importância da gente guardar a chave privada de maneira adequada. E o HSM, ele é o dispositivo que tem todas as propriedades necessárias para você guardar a chave de maneira adequada. Mas a realidade é que, muitas vezes, o HSM não cabe na nossa estratégia, não cabe no nosso orçamento, né? Especialmente nessa época em que a nuvem traz para a gente as coisas as a service, a gente não compra mais nada, né? A gente assina tudo, então não poderia ser diferente com o HSM. Então, nós tivemos uma experiência com o HSM, com o Cloud HSM, nós fizemos exercício de integração com o Cloud HSM, e através desse exercício, nós chegamos a perguntas importantes a se colocar numa nova arquitetura, né? A primeira delas é de que o Cloud HSM, apesar de nuvem, ele está fisicamente localizado em algum lugar, né? Isso é óbvio. Mas por que então falar sobre isso? Porque quando nós fizemos esse exercício, o produto que a gente testou estava localizado na América do Norte. Então, a primeira pergunta que a gente se fez opa, peraí,
a chave privada que a gente está armazenando aqui, ela é a nossa caneta digital. Ela é uma caneta digital que, se a pessoa pega, ela assina em nome da minha empresa e assina contratos com isso daí, né? E é claro que o HSM é seguro, tudo bem. Mas será que a gente não deve conformidade com algum regulamento que trata disso? É apropriado essa caneta digital estar localizada fora do território brasileiro? Então, essa é uma pergunta que eu acho que precisa ser respondida durante a nossa etapa de arquitetura, porque responder depois vai ser muito difícil, né? Se você vier a descobrir tardiamente que a sua chave não pode estar localizada fora do Brasil, eu espero que isso não venha a acontecer com você. A partir dessa pergunta sobre o território, duas outras foram contempladas aqui e nós achamos muito importantes, né? A segunda, ela também é, assim, um pouco óbvia, né? Se você está usando a nuvem, você precisa de acesso à internet. Claro. Mas a sua aplicação, ela é adequada para ela ter acesso à internet? Essa pergunta para uma aplicação comum, ela não é uma pergunta, assim, muito interessante. A maior parte das aplicações em 2020, ela está de alguma maneira conectada à internet. Mas, no caso do sistema de pagamentos brasileiro, ainda há muitas aplicações e ainda há muitos casos em que não é adequado que esse ambiente tenha acesso à internet. A gente ainda tem muitas instalações de máquina e containers e máquinas virtuais em lugares de acesso restrito que só tem porta direta com a RSFN. A considerar o HSM na nuvem, para esses casos, implica trazer a internet para a sua aplicação e é preciso considerar isso com cuidado. Caso a sua aplicação já esteja na nuvem, essa questão não vai ser um problema, porque, afinal de contas, se você já está na nuvem, você já tem a internet implícita. Mas, mesmo que você já esteja na nuvem, existe um terceiro ponto aqui, que é a distância física entre a sua aplicação e esse HSM. Porque você pode estar com a sua aplicação na nuvem, mas ela pode estar numa zona de disponibilidade São Paulo, e o HSM pode estar numa zona de disponibilidade América do Norte, como foi a nossa experiência com o exercício desse produto. E por mais rápido que seja a rede hoje, né, existe uma quilometragem aqui de um lugar a outro, né? Mesmo que você estique um fio de fibra ótica ideal de ponta a ponta, você tem um tempo de acesso, né? Você vai ter um tempo ideal de acesso aí de 50, 60 milissegundos. E a internet não é ideal. A internet é complexa, feita de camadas de redes e vários roteadores intermediários, então você vai tomar aí, né, você vai ter um custo aí de tempo de acesso na ordem de centenas de milissegundos. Aí isso não é uma coisa muito assustadora, talvez não pareça uma coisa muito assustadora, porque centenas de milissegundos é um tempo muito curto, mas quando a gente fala do Pix, os tempos eles são mais curtos. O que me leva ao meu segundo tópico aqui, né, que eu quero aproveitar o gancho do Cloud HSM para falar com vocês sobre desempenho. Desempenho é um assunto que ele quando tratado por esse termo, né, ele, na verdade, é uma sopa de assuntos. Né? Desempenho não é uma única métrica. Desempenho é um tipo de métrica e existem várias métricas de desempenho. A métrica mais comum, aquela que a maior parte de nós já está lidando no dia a dia, ela é a vazão, ou, comumente falando, né, ela é o volume ou a carga. Né? É o problema de tudo chegando de uma vez só. Né? Ou o problema de quanto que você consegue passar pela sua etapa de processamento por segundo. Então, por exemplo, né, a gente tem o sistema Citraf, né, se não me engano, né, em dezembro de 2019, ele viu um recorde de processamento de um pouco mais, 8 milhões e 100, alguma coisa por aí, né, 8 milhões de mensagens na sua janela diária. Então, naquele dia, o Citraf viu 8 milhões de operações por janela. Então, esse foi o volume do dia. A gente que está lidando, então, com o sistema de pagamento brasileiro hoje, já está lidando com uma vazão significativa. Mas a latência, ela é um problema diferente. Latência trata
de quanto tempo demora para uma dessas operações sair da nossa etapa de processamento. Ela entrou, passou um tempo aqui dentro da minha etapa e saiu. E o tempo que ela demorou é a sua latência. Essas duas métricas, elas não são a mesma coisa. Você pode entregar 8 milhões de mensagens na janela diária e ter uma mensagem que demora 1 hora para passar. No sistema de pagamentos atual, no sistema TED, né, a gente tem uma janela mais ampla para entregar a única mensagem. Né? O tempo de entrega de uma única mensagem, ele é bem confortável, mas o Pix, como a gente viu a explicação do Tasso, promete para nós um pagamento em 10 segundos. E é o pagamento que vai demorar 10 segundos, não é a minha etapa que vai demorar 10 segundos. Então, você vai reparar que agora 100 milissegundos já não é uma quantidade desprezível de tempo. E aqui, então, eu quero deixar essa questão para nós, né? Não é mais tempo de olhar para a latência no fim do projeto, é preciso olhar a latência no início do projeto. Em particular, porque existe uma relação entre a vazão e a latência nas nossas arquiteturas. Né? O que acontece na nossa arquitetura quando a gente atinge um pico de carga? Quando que a nossa vazão ela é trazida ao exagero? Quando vem o aniversário do supermercado, quando a gente tem a Black Friday. É claro que a gente já consegue lidar com esse volume hoje, mas a gente vai entregar um pagamento em 10 segundos nesse momento? Ou será que esse volume todo vai atrasar a nossa entrega e a gente vai furar o tempo de 10 segundos? Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar. A segunda coisa a que eu sou remetido pelo Cloud HCM é a interoperabilidade. Né? Na verdade, a interoperabilidade não é um problema, assim como o desempenho não é um problema, é um desafio. Né? E o problema é o problema da manutenção. Né? Ou seja, coisas vão quebrar. Né? Parafraseando Game of Thrones, né? A manutenção está chegando. Eventualmente, nós teremos que dar manutenção em alguma coisa. E, grosso modo, trata-se de tirar uma peça quebrada e colocar uma peça corrigida no lugar. O Pix, como a gente está vendo aqui na explicação, né, como bem dito pelo Tasso, ele não tem janela de manutenção. Então, não vai haver um momento em que o Pix será desligado para a nossa conveniência, para que nós possamos trocar peças em conforto. O Pix, a gente vai trocar as peças com o carro andando. E por causa disso, a agilidade de troca de uma peça, ela vai ser ainda mais importante do que já era anteriormente. E a interoperabilidade é a propriedade que vai vir nos ajudar. Interoperabilidade significa que duas peças podem ser trocadas uma pela outra sem que a arquitetura saiba que isso aconteceu. Isso é o que se espera de peças comuns hoje. Você, quando troca um parafuso pelo outro, você não se preocupa se o parafuso vai caber na porca. Né? A gente hoje tem peças padronizadas com encaixes pré-definidos, porque justamente você vai poder tirar uma peça e colocar outra no lugar com alta garantia de que ela vai caber e vai exercer a função esperada e ninguém ao redor vai ficar sabendo disso. E isso, então, é uma pergunta que está na nossa lista de perguntas de desenho de arquitetura. Quão fácil é trocar cada parte da nossa arquitetura? É claro que ela é feita de partes, e todas as partes elas são passíveis de manutenção. Cada uma delas, quão fácil é trocar? E eu trago para nós a pergunta específica do HCM, né, dentro da nossa discussão do Cloud HCM, né, ou seja, quão fácil é trocar o HCM na nossa arquitetura, mais uma vez pela experiência da Prodist. A Prodist, há muitos anos atrás, fazia negócio com uma empresa chamada Baltimore. A Baltimore fornecia HCM, que a gente revendia, e dava suporte e manutenção. Além disso, a nossa solução carro-chefe, ela era integrada com o toolkit proprietário da Baltimore. E tudo funcionava muito bem, era tudo muito rápido, o atendimento era muito bom, os clientes estavam muito satisfeitos, até o dia que recebemos uma ligação informando que a Baltimore havia falido. De uma hora para outra, a gente era responsável por um parque de máquinas sem peça de reposição e o nosso software estava integrado com um toolkit proprietário que não tinha mais fornecedor. Foi um problemão para nós, a gente corrigiu esse problema em caráter de urgência, alcançamos interoperabilidade justamente para não precisar passar mais sobre isso, mas tudo isso com janela de manutenção.
no futuro nós não teremos mais janela de manutenção. Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave que precisa ser considerada no início da nossa arquitetura. Eram esses os comentários que eu queria deixar para vocês. Obrigado aí, mais uma vez, Tasso. Eu te devolvo a apresentação. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Pessoal, ainda há pouco o Pedro estava falando, foi muito interessante tudo isso, mas live é um negócio muito engraçado, né? A gente se preparou super bem, ou pelo menos pensou, né? Olha como é que são as coisas do teste. A gente estava super preparado aqui para a live, entramos 1 hora antes, esperando vocês, e ainda agora, quando o Pedro estava falando, o meu notebook disse aqui para mim, olha, você está ficando sem bateria. Eu esqueci de ligar o cabo de bateria, né, o carregador da bateria no notebook. Olha como é que é isso, quer dizer, e eu não estava no Pix, né? Agora imagina se eu estivesse no Pix e faltasse bateria lá, ou faltasse alguma peça da minha engrenagem para as coisas funcionarem. A gente já está bem lascado, né? Bom, pessoal, eu quero falar agora um pouquinho, então, de que forma que a gente vai fazer a escolha das soluções corretas. Quem tem acompanhado aí as lives sobre o tema, certamente vai lembrar que quando o Bacen foi arguído em uma dessas lives, eu acho que foi no Lift Talk, se não me engano, eu estava assistindo, e o Bacen foi arguído sobre as escolhas tecnológicas, por que adotou uma plataforma, ou por que adotou outra, por que não escolheu um algoritmo de criptografia mais rápido do que o outro, mais moderno. E o Bacen respondeu que optou por tecnologias maduras e consideradas estáveis, principalmente por questões de interoperabilidade, porque essas tecnologias, além de estarem prontas e testadas no mercado, havia uma maior quantidade de soluções, de oferta de soluções no mercado que suportavam as tecnologias que foram escolhidas pelo Bacen. Então, assim, certamente o Bacen foi conservador, né? E, na minha opinião, com muita sabedoria. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, e vocês? O que vocês vão escolher? Inovação ou tradição? Essa é uma pergunta muito importante. Você tem uma porção de coisas novas surgindo no mercado, empresas, soluções, e vocês têm que escolher em quem vocês vão apostar, assim como é que vocês vão apostar no negócio Pix. Olha, honestamente, se vocês quiserem uma dica do especialista, escolha os especialistas e fique com os dois, né? Porque se você escolher os especialistas, você vai estar optando por soluções consideradas estáveis, né? E isso vai ser muito importante para você. Outra coisa é que você vai ter como comprovar a estabilidade das soluções das pessoas que já estão fazendo algum tipo de operação desse tipo, que já estão fornecendo SLA alto, que já estão fornecendo, por exemplo, suporte 24/7. O Pix, gente, você tem que lembrar que você não é só a infraestrutura que tem que estar 24/7. O suporte a todo o não é só a criptografia, é tudo que está lá, você vai precisar contar com suporte 24/7. Se o Pix é 24/7, seu suporte também vai ter que ser 24/7. E aí a pergunta que eu faço aqui para vocês é o seguinte, estar lá não significa vender para você suporte 24/7, né? É fácil vender, todo mundo quer vender suporte 24/7, porque, suporte 24/7, legal, vou cobrar aí um dinheiro do cliente, né? Aumento o meu ticket com esse cliente e tal. Mas a pergunta, voltando ao caso da pergunta, é o seguinte, quando você ligar, pensa na seguinte situação, quando você ligar de sábado para domingo, às 3 horas da manhã, para alguma equipe de suporte que suporta alguma peça da sua infraestrutura, você acha que esse pessoal vai estar lá? Você tem certeza que ele vai estar lá? Uma coisa é eu vender que eu vou estar lá, outra coisa é eu realmente estar lá. Não basta também atender seu telefone na hora que você ligar no sábado entre 3 e 4 horas da manhã. Vai ser preciso que as pessoas que estejam lá suportando a sua operação sejam pessoas especializadas nos produtos que elas te venderam e que estejam capacitadas a te dar um bom serviço, prestar um bom serviço, de forma que você se recupere, seja lá de que problema for, no menor espaço de tempo possível. Então, procure ver se os seus fornecedores
tem, por exemplo, tradição com suporte 24/7 com SLA assim, tão alto. Isso certamente vai ser de muita importância para vocês. Vamos abordar agora um tópico que eu diria que ele é o seguinte, ele é o bom problema, mas que pode virar um desastre total. Um negócio incrível, né? Eu tive um problema que era aquele problema que eu queria ter, né? Todo mundo sonha com um bom problema. Qual é o bom problema? É crescer. Meu problema é o seguinte, de repente a minha demanda aumentou. Cara, que barata, a demanda aumentou, não sei o quê. Bom, mas ele pode se tornar um pesadelo se você não tiver exatamente preparado para tratar esse problema. É bom crescer, mas precisa estar preparado para esse crescimento. Então, se você não estiver realmente preparado para esse crescimento, você provavelmente vai estar em maus lençóis. Vamos imaginar, então, que você dimensionou, né, a sua infra, né, para determinado ritmo de crescimento, para determinada, enfim, ritmo mesmo, né, de crescimento da sua solução. E mais, você foi esperto bastante para você prever um súbito crescimento, um salto, de repente, súbito na aceitação da sua solução. Você deu sorte, você entrou no Pix. Pix realmente vai ser quem vai decidir quem está no Pix, quem fica, quem não fica, quem tem sucesso ou quem não tem, vai ser a experiência do usuário. E a experiência do usuário é o somatório de tudo, de todas as fases do Pix. Desde o momento da aplicação, que a aplicação entrou e o usuário está lá na frente do comerciante para fazer o pagamento, até o momento em que essa transação foi confirmada, o comerciante recebeu e quem pagou teve a confirmação de que aquilo está pago. Tá? Isso aí é a experiência do usuário. Quem tiver uma experiência boa, vai ficar. Mas aí você é um cara sortudo e a sua experiência está excelente, todo mundo fala da sua empresa, todo mundo fala do seu produto. Vamos fazer Pix com fulano. E, de repente, do dia para a noite, todo mundo começa a usar a sua solução, sei lá, por causa dos formadores de opinião, e você sobe tudo que você imaginava e mais um pouco. Pior ainda, sobe mais um pouco e se estabiliza num patamar muito, muito lá em cima daquele patamar que você tinha previsto que seria o extremo sucesso, né? O que vai acontecer agora? Se você não for capaz de atender imediatamente a esse súbito aumento e essa nova realidade de estar num novo patamar, você vai ser vítima daquela máxima que a gente já ouviu, todo mundo já falou aí demais no mundo, todo mundo já ouviu, né? Que você nadou e morreu na praia. Pessoal, finalizando aqui a nossa conversa, espero que não aconteça isso com vocês, né? Eu gostaria de apresentar muitíssimo brevemente para vocês algumas soluções de criptografia que a Prodist tem para ajudá-los na implantação do Pix, tá? Então, eu prometo que vou ser bem breve, vou abrir aqui para perguntas. O pessoal acho que está colocando já algumas perguntas, e eles vão passar para a gente daqui a pouquinho. Então, brevemente falando, a Prodist hoje está com uma oferta de 3 soluções para o Pix, que são o Prodist Pix API, o Pix Appliance e o tradicional STS-RSFN. Tá? O Prodist Pix API é uma solução, como várias que estão se apresentando aí no mercado, do mesmo tipo, é um conjunto de componentes, API e ferramentas de apoio para aquelas empresas que desejam implementar suas próprias rotinas de segurança, de criptografia, gestão de chave, enfim. Você não quer nada pronto, você tem competência e acha que vai fazer um bom trabalho, um melhor trabalho, se você mesmo implementar todas as camadas necessárias para a criptografia do Pix. Então, o produto para você seria o Prodist Pix API, que vai basicamente ofertar para vocês facilidade de assinatura e verificação, tanto para SPI como para DICT, assinatura e verificação de QR Code também, e o transporte sob TLS, tanto para o SPI como para o DICT. Você não vai precisar se preocupar com o fechamento, handshake de sessão TLS para o Pix. Você vai usar uma API que faz isso para você. Okay? A segunda solução, que é o Prodist Pix Appliance, que eu considero que é uma solução, de repente, bastante interessante para quem vai começar devagar, para quem quer começar sem muito esforço,
que é que a gente chama da nossa solução Plug and Play, para quem está buscando simplicidade na instalação e na operação do Pix, né? Ela é uma aplicação adequada para quem tem a necessidade de processar até dezenas de transações por segundo. Quando eu falo, é dezenas de transações de criptografia por segundo. Se essa é a sua necessidade, essa solução ela é muito interessante, porque ela é uma máquina virtual. Você recebe isso aí no formato de uma OVA, né? Para quem sabe aí que está por dentro dessa era aí de virtualização, é um formato de transporte de VM. Você já recebe uma VM pronta, você não tem que instalar software para o Pix Appliance, você simplesmente vai dar boot num servidor virtual que já está pronto para funcionar, você vai fazer algumas configurações, mas você não vai ter acesso ao sistema operacional, é como se você tivesse lá uma máquina, como se fosse um router, né, desses ADSL, que você tem lá uma máquina que já tem toda a engenharia lá dentro, você não sabe qual é o sistema operacional que está rodando, você só tem as interfaces de configuração. Então, você não precisa se preocupar em ter técnicos também especializados em algum tipo de sistema operacional. E é muito fácil de integrar. Lembra que eu falando de fácil de integrar, né? Lá atrás eu falei, fácil depende com o quê, né? É claro que aqui, para mim, vale também, tá? Fácil depende com o quê. A gente acha que é fácil de integrar porque ele usa o método mais tradicional de todos para fazer a integração entre sistemas, que é a escrita de arquivos em disco, né? Você vai poder escrever arquivos e ler arquivos. Então, essa solução, ela implementa uma exportação de diretórios, né, de pastas, onde você coloca um arquivo na pasta de entrada, ele é criptografado, ele é assinado, na verdade, né, e é transmitido para o Pix, né, para o SPI ou para o DICT, e você vai receber a resposta em uma outra pasta. Simples assim. Qualquer sistema operacional é capaz de escrever no arquivo em disco, qualquer sistema operacional é capaz de ler num arquivo em disco. Tá? Essa solução ela tem características interessantes, como fornecer gerência de chaves e certificados, fazer a segregação dessas chaves. As chaves privadas podem estar em HSM ou no próprio disco, com a tecnologia Volt da Prodist, tá? Que é uma tecnologia nossa para proteção de chaves, e você também tem recurso de monitoramento remoto. Bom, a última aplicação é aquela que a gente já citou lá no início, é a nossa aplicação tradicional, está há 18 anos no mercado, é capaz de processar milhares de transações por segundo, né? É capaz de atender a cerca de 2.000 requisições por segundo, tá? Ao mesmo tempo. Então, é uma solução bastante robusta que destina-se principalmente àquelas empresas que precisam lidar com um grande volume de transações. Tá? Ela, como o Prodist Pix Appliance, oferece características de gestão de chaves centralizada, gestão de certificados. No momento, para o Pix, ela só oferece o conector padrão Java para integração, breve estará oferecendo um conector Windows também. As chaves privadas, como na outra solução, podem estar armazenadas em HSM ou no Volt, e oferece também recursos de monitoramento remoto. Além disso, a gente oferece uma série de recursos para alta disponibilidade, que é a tolerância a falhas, né? E é isso que eu queria apresentar para vocês. Então, está aí na tela as nossas 3 aplicações. Eu agradeço muitíssimo a vocês todos por terem dispensado esse tempo todo aqui conosco. Gostaria de explorar mais o assunto, mas realmente o tempo não vai deixar. Eu vou abrir aqui nesse momento para perguntas, vou entregar a nossa apresentação, então, nas mãos da Débora novamente. Débora, é com você, estamos prontos aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer. Muito obrigado a todos. Tá ótimo, Tássio, maravilha. Bom, o tempo urge, vamos lá. A primeira pergunta que eu separei aqui foi do Márcio Lima. Ele quer saber se rodar a API do Pix dentro de um HSM tem algum ganho de performance. Essa pergunta se desdobra ainda numa outra. Qual é o risco de usar essa abordagem? Será que... Débora, eu vou pedir para o Pedro responder essa pergunta, que está bem direto na área dele, que é desenvolvimento e integração de sistema. Tá bom. O Márcio, essa pergunta ela é uma pergunta
que mexe com a minha cabeça. Eu tenho uma quantidade excessiva de opiniões sobre isso, né? Eu espero que a gente possa conversar sobre isso por e-mail depois, mas eu vou procurar o mais rápido possível aqui te responder, né? Então, eu vou fazer primeiro um comentário sobre desempenho. No caso do Pix, que você faz a assinatura XML, eu precisaria ver como que essa implementação resolve a exigência de trafegar o XML inteiro na entrada e na saída. Tá? Então, por mais que ela faça uma otimização milagrosa dentro da sua implementação, pelo fato de que ela fez o Pix inteiro, eu estou presumindo isso, que o Pix inteiro está fora da aplicação e dentro da caixa, né, como que ela faz para lidar com esse impacto de você ter que trafegar o XML na ida e na volta toda vez. E a segunda colocação que eu quero fazer em resposta à sua segunda pergunta é no quesito da interoperabilidade, que, como eu expliquei antes, é um ponto muito sensível para a Prodist na sua experiência. Então, eu não conheço API de mercado interoperável para HSM Pix. Então, eu precisaria saber como que o conector, a API ou o protocolo que esse dispositivo usa, né, para que a aplicação converse com ele, né, como que esse conector garante interoperabilidade. Porque se ele for um conector com baixa interoperabilidade, ele vai me causar um risco de dificuldade de troca no caso da manutenção, e como eu falei anteriormente, eu acredito que a manutenção está chegando. Então, esse é o que eu acho que responde a sua segunda pergunta. Perfeito. Eu vou mandar direto logo uma próxima pergunta aqui, pergunta do Fernando Amauri, que é a seguinte: considerando que uma das principais funções do HSM é a proteção das chaves, mas o uso do HSM não é obrigatório, como protegê-las fora do HSM? Pergunta para o Pedro também. Oi, Fernando. Mais uma pergunta muito boa, né? Eu vou ter que... vocês estão me fazendo perguntas que me fazem querer exagerar, né? Eu vou procurar uma resposta para você. Né? O HSM, ele tem propriedades, são múltiplas propriedades. Né? E é claro que a conveniência de você comprar o HSM é que você comprou um pacote que faz tudo isso para você e você não tem que pensar. Se você não vai comprar essas propriedades, você tem que suprir elas uma por uma. E de todas elas, uma que não pode de maneira alguma ser evitada, e possivelmente, se você fizer esta uma única, você já está avançado, é o seguinte: a sua chave ela vai estar localizada em persistência, memória persistente, memória, né, que está fisicamente registrada em algum lugar lá, que sobrevive a ser desligada da tomada. Né? Ok. E o caso limite é o seguinte: e se alguém pegar esse troço, meter debaixo do braço e levar embora? Isso é absurdo, isso não vai acontecer, mas ele é um caso modelo. Então, não pode, de maneira alguma, essa chave estar disponível para uma pessoa que botou o seu storage debaixo do braço e levou embora. Ou seja, esse storage tem que estar criptografado de algum jeito, ou com uma tecnologia de sistema operacional, ou com a Volt da Prodist, ou então com alguma tecnologia que você desenvolveu. Tem que cifrar essa chave, não pode armazenar isso em claro. Se você fizer isso, você já começou bem. Obrigada, Pedro. Olha só, estamos nos aproximando das 18 horas, mas eu acho que dá tempo, pelo menos, de responder mais uma pergunta, Tasso, pode ser? Acho que essa é para você. Vamos lá. Será? Qual a solução da Prodist com menor custo e tempo de integração? Fabiana. Oi, Fabiana. Obrigado pela presença. Gente, assim, não tem... Essa pergunta não tem muita resposta, porque depende daquilo que você precisa obter em termos de performance e de recursos, do que você precisa que essa aplicação ofereça para você, né? Mas, assim, como eu falei há pouco tempo, se você usar o que a gente vai chamar aqui de uma solução entry-level, que seria o Prodist Pix Appliance, você vai conseguir implementar tudo relacionado à criptografia do Pix, né? Assinatura, SPI, DICT, QR Code e tal, e mais o TLS.
você vai ter isso assim quase que imediatamente, é subir uma VM e configurar. E certamente essa solução, ela é uma solução muito menos custosa do que a outra solução, que é o STS-RSFN, porque o STS-RSFN oferece inúmeros outros recursos que essa solução não oferece, inclusive de capacidade de processamento de alto volume. Essa solução do appliance, ela consegue processar um volume razoável, mas não um volume imenso. Já a outra solução consegue processar um volume imenso. Eu não estou falando aqui da solução do Pix API, porque aí isso tudo passa a ser problema de quem resolveu comprar a API e fazer sozinho. Tá bom? Mas está disponível. Ok? É isso, pessoal. Agradeço muito. Obrigado. Eu acho que venceu o tempo. Estou me avisando alguma coisa aqui que venceu o tempo. A gente já chegou às 18 horas e 1 minuto. Então, queria só finalizar dizendo para vocês que recebemos muitas mensagens de parabéns, Guga Siqueira, Guilherme Geraldino, a gente tem aqui Márcio Lima, Rui Fontes, uma série de pessoas dando parabéns, agradecendo pela palestra de vocês. E como eu disse no início, aquelas perguntas que chegaram, mas que a gente não teve tempo de responder, a gente vai entrar em contato por e-mail e pretende responder a todas elas, tá? Super obrigada pela presença de vocês, pelo empenho da Cantarino, de toda a equipe da Prodist envolvida aqui na realização desse webinar, e uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Débora, Pedro, pelo apoio, Cantarino, e a vocês pela presença. Muito obrigado, tchau. Até já, pessoal.